Matemática no contexto. Revisão, bloco 1. Esta é uma aula de revisão. O que estudamos até aqui? Conjuntos numéricos, proporcionalidade, razão, proporção, segmentos proporcionais, teorema de Tales, ângulos formados entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Estudamos uma parte dos conjuntos numéricos, que foram os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Vamos continuar ainda estudando no bloco 2 o conjunto dos números irracionais. Quais os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? São os números escritos na forma de fração, de números decimais exatos ou dízimas periódicas. Exemplos: localizar números na reta numérica. Temos aí uma reta representativa do conjunto dos números inteiros, os números positivos e os números negativos. Abaixo, nós pegamos um trecho do 0 até 1 e dividimos em 10 partes, e cada uma dessas partes em outras 10 partes. Localizamos aí o número 25 centésimos, 0,25. Na verdade, se nós pegarmos o 0,25 e colocarmos na forma de fração, nós teremos 25 centésimos, 25 sobre 100. Simplificando esta fração, temos 1/4. Então, na reta numérica, 0,25 ou 1/4 representam o mesmo ponto na reta numérica. Acompanhe no desenho a representação de 67 centésimos, que é um decimal exato. Agora, vamos representar a dízima periódica 0,67, 67, etc. Devemos, então, dividir o próximo espaço entre o 0,67 e 0,68 em 10 novos espaços. Como ficaria muito pequeno, então uma solução é realizarmos aproximações. Depois do 7, temos um número maior do que 5. Portanto, podemos transformar o 7 em 8. Assim fica possível o registro deste número nessa reta numérica. Ou seja, vamos marcar agora 0,68 ao invés de 0. Além de marcar os diversos tipos de números na reta numérica, também efetuamos com esses números a operação potenciação. Você é capaz de resolver este exercício em que são utilizados os números naturais? Pause o vídeo. Resposta a seguir. Resposta: item A, 2. Agora vamos aplicar a operação potenciação com números inteiros, os números positivos e negativos, com seus expoentes pares e ímpares. Você se lembra da regra? Operação potenciação com números racionais. Vamos lembrar que aplicamos aqui a propriedade distributiva da divisão. Lembrando que para bases negativas e expoente par, o resultado será expoente negativo. Qual o significado do sinal de menos no expoente? Esse sinal indica que devemos inverter os números da base para depois encontrar a potência. Observe o exemplo e tente resolver os demais exercícios. Notação científica. Como escrever um número em notação científica? Um número em notação científica apresenta o seguinte formato: sendo n um número real igual ou maior que 1 e menor que 10.
e n um número inteiro. N é o expoente da base 10. Ele pode ser positivo ou negativo. Razão. Quando pensamos em velocidade média de um falcão peregrino, estamos comparando duas grandezas, distância e tempo. Elas estão na forma de fração, mas elas indicam uma comparação. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Toda razão é uma fração, é uma divisão. Uma razão importante é a escala. Observe o exemplo. Queremos determinar a distância real entre Fortaleza e Natal, que no mapa está indicado por 5,5 centímetros. A escala informada pelo mapa está em quilômetro e indica que cada 1 centímetro no desenho representa 80 quilômetros na realidade. Não podemos dividir números com unidades de medidas diferentes. Então, vamos passar quilômetros para metros. Observe a tabela. 1 quilômetro são 100.000 centímetros. Portanto, 80 quilômetros são 8 milhões de centímetros. Montamos a proporção. 1 centímetro equivale a 8 milhões de centímetros. E 5,5 centímetros equivalerá a x centímetros na realidade. Resolvendo, encontramos 44 milhões de centímetros. Agora, passamos de centímetros para quilômetros e teremos, então, que a distância entre as cidades é de 440 quilômetros. Vamos entender melhor o que seja uma proporção. A maquete obedece às mesmas dimensões do avião original, mas em tamanho reduzido. Isso significa que todas as medidas são divididas por um mesmo número. Ao olhar para o modelo, reconhecemos o objeto real. Então, podemos dizer que as proporções foram mantidas. Vamos fazer um exercício. Observe as medidas dos quadros. 1. Coloque as medidas da largura e comprimento na forma de razão. Depois, verifique se há proporcionalidade entre essas medidas. Proporção é a igualdade entre duas razões. Observe o exemplo. Quando multiplicamos o produto dos meios pelo produto dos extremos, encontramos o mesmo resultado. Temos aí uma proporção. Segmentos proporcionais. Vamos verificar se entre os segmentos AB, CD, EF e GH existe uma proporcionalidade? Continuaremos a revisão do bloco 1 na próxima videoaula de número 13. Até lá!